Hoje em dia, é praticamente consenso entre todos que aparentemente todas as coisas que envolvem radiação são automaticamente perigosas. Parece até que tudo que possui algum aspecto radioativo está fadado a explodir em uma grande explosão atômica algum dia. Mesmo sabendo do seu real significado e não tendo muita relação com gosmas e mutações físicas, ainda temos um receio de tal assunto. Este pensamento, obviamente, se deve a algo. Se deve a um acidente mais tão terrível que foi capaz de aterrorizar a humanidade pelos anos e anos que viriam. Esse acidente ocorreu há 40 anos atrás, em uma época em que a sociedade humana não possuía tanto conhecimento sobre os malefícios que um acidente dessa magnitude poderia causar. Foi o acidente de Chernobyl. Pripyat. Era mais um dia normal na calma cidade de Pripyat, localizada na falecida União Soviética, na atual Ucrânia. Fundada em 4 de fevereiro de 1970, fora oficialmente proclamada como cidade em 1979 e inicialmente servia apenas como um grande complexo residencial para os trabalhadores de uma grande usina que ficava na região, nomeada de Usina de Energia Vladimir Ilyich Ulyanov. Esta usina, popularmente conhecida como Usina Nuclear de Chernobyl, era muito importante para a economia soviética. A grande maioria dos trabalhadores dela viviam em Pripyat com as suas famílias, além de outras cerca de 49 mil pessoas. Tudo isso mudou quando o acidente ocorreu. Usina de Chernobyl. A usina de Chernobyl era uma usina nuclear para geração de eletricidade com um reator do tipo RBMK. RBMK é uma sigla em russo para Reaktor Bolshoi Mощности Kanalny. Isso significa reator de alta potência tipo canal. É um reator nuclear de canais pressurizados refrigerado a água. O combustível são varetas sólidas de urânio 235. O moderador são varetas de boro e grafite. O resfriamento é feito pela circulação de água normal. A usina começou a ser construída em 1970 e a unidade 4, na qual ocorreu o acidente, foi inaugurada em 1983. Em 1986, havia 14 deles em operação e 8 em construção. Essas usinas seriam capazes de gerar muita eletricidade. Esses 20 reatores gerariam mais do que a usina de Itaipu no Brasil é capaz de produzir, mais do que a usina de Três Gargantas na China, a maior hidrelétrica do mundo. Operação normal da usina. Em funcionamento normal, o combustível sólido produz calor. O calor esquenta a água líquida e transforma ela em vapor, como em uma panela de pressão de cozinha, mas em uma pressão bem maior. O vapor é captado no topo do vaso do reator e é levado por tubulações de vapor até a turbina de vapor. A turbina a vapor trabalha de forma inversa à da turbina do avião. No avião, a turbina gira, puxa o ar através dela e move o avião para frente. Na turbina a vapor, o vapor passa por ela, pressiona as pás e faz o eixo da turbina girar. O rotor do gerador de eletricidade é preso no eixo que sai da turbina. Ao girar o gerador, gera eletricidade, que é conduzida pelos fios elétricos para alimentar a população com energia elétrica. Depois de passar na turbina, o vapor se condensa novamente em líquido, então as bombas de água empurram a água líquida para o vaso de pressão. Quanto mais calor for gerado pelas varetas de combustível, mais água líquida é transformada em vapor e mais eletricidade é produzida. Porém, se transformar água líquida em vapor em quantidade maior do que a bomba consegue bombear, poderá faltar água para resfriar as varetas de combustível. Lembra que quem resfria a água é a água líquida, não o vapor. É aí que entram as varetas de resfriamento. Essas varetas são feitas de boro e têm a ponta de grafite. O boro absorve a radiação e reduz a geração de calor naquela região onde ele se encontra. Então, se começa a esquentar muito, baixa-se as varetas de resfriamento, que então diminuem o calor gerado e a vaporização da água líquida. Isso reduz a geração de eletricidade, mas impede o reator de explodir. Importante lembrar também que as bombas precisam de eletricidade para funcionar. Essa eletricidade
Pode ser aquela gerada pelo gerador. Nas usinas mais modernas, a eletricidade das bombas pode também vir da rede externa, mas em Chernobyl isso não era possível. Por pressa, a usina tinha sido inaugurada sem essa possibilidade. Então, um belo dia, o pessoal da usina instalou as máquinas que permitiriam fazer isso, e o sistema precisava ser testado. Foi nesse teste que o acidente aconteceu. Como era o teste que precisava ser feito? O teste consistia em baixar as varetas de resfriamento e reduzir a produção de vapor. Lembrem que as varetas resfriam o reator. O rebaixamento das varetas reduz a geração de eletricidade. Quando chegasse o ponto de faltar eletricidade para as bombas, o sistema que fora montado tomaria conta das bombas, alimentando com a eletricidade da rede, e a circulação de água normalizaria. O que aconteceu de fato? O acidente. Uma usina nuclear funciona dia e noite. De madrugada, o consumo de eletricidade é menor, e então é um momento adequado para um teste como esse. À 1 hora da manhã de 26 de abril de 1986, o teste iniciou normalmente, mas o que aconteceu é que o sistema não atuou como devia. E como as bombas estavam com pouca energia, o resfriamento diminuiu. O tanque auxiliar de água foi acionado, mas ele não era grande o suficiente. O aquecimento das varetas de combustível começou a crescer perigosamente. O sistema então alertou os operadores que eles deveriam baixar totalmente as varetas para desligar o reator completamente. Os operadores acionaram o botão para baixar as varetas, só que nesse momento o aquecimento já estava tão grande que as varetas de combustível entortaram e travaram as varetas de resfriamento. Pronto, não tinha mais jeito, não tinha mais como baixar as varetas de resfriamento e não tinha mais como mandar mais água para o sistema. A temperatura no vaso do reator continuou a crescer, assim como a pressão, até que exatamente a 1 hora, 23 minutos e 40 segundos da manhã, apenas 24 minutos após o início do teste, tudo explodiu, lançando pelos ares 50 toneladas de varetas de combustível derretido. A massa de combustível derretido que ficou continuou esquentando, derreteu o piso e foi parar no subsolo da usina, onde está concentrado até hoje. Quais foram os erros técnicos que levaram ao acidente? A investigação que ocorreu mostrou que: primeiro, a usina não deveria ter sido inaugurada sem o sistema de energia auxiliar das bombas. Segundo, as varetas não foram bem projetadas para esfriar logo o combustível, permitindo que esse derretesse e entortasse, impedindo o desligamento. Esses dois problemas eram conhecidos pela empresa que fabricou a usina. Porque ela foi posta em funcionamento assim mesmo? Alguns dizem que foi por pressa de ligar a usina e gerar energia para a população. Outros dizem que também houve um excesso de orgulho do partido político soviético, impedindo ele de aceitar e consertar as deficiências do reator. Finalmente, houve um erro de avaliação do pessoal da usina, que não reconheceu o risco de fazer o teste desejado. Obviamente, o teste não podia ser feito como foi. Consequências: para evitar toda a radiação se espalhando pela cidade, o governo decidiu transferir mais ou menos 120 mil habitantes poucas horas após o acidente, e durante os anos seguintes, 240 mil. A liberação dos materiais de radiação durou pelo menos 10 dias. Depois de algum tempo, 400 operários iniciaram um projeto chamado Sarcófago de Chernobyl, que consistia na isolação da turbina onde ocorreu o acidente, por chumbo. Com receio de que não desse certo e ainda ocorressem vazamentos, os trabalhadores construíram outra estrutura, iniciada em 2002 e inaugurada em 2017, tendo uma expectativa de 100 anos de funcionamento. Por mais ou menos 30 anos, ainda haviam sequelas da explosão de Chernobyl, espalhando de gerações em gerações mutações físicas e genéticas, como falta de órgãos internos ao nascimento dos bebês, desenvolvimento de problemas cardíacos e o aumento de casos de câncer e problemas de tireoide. O Césio-137 liberado na usina ainda é presente em cogumelos e animais de caça na Alemanha.
ele também é muito presente no mar, além da quantidade natural. E é por isso e vários outros motivos que, mesmo com todos os benefícios que o uso da radiação nos traz, as pessoas ainda a temem, porque ainda que tudo possa ser feito de maneira completamente segura, é muito difícil segurar a capacidade humana de fazer besteira.